Vamos aqui, gente. Você carrega um peso depois que se arrepende de alguma atitude que você teve? Todo mundo, né? Todo mundo, eu acho. Mas olha, cuidado antes de pegar e falar, não, a culpa é minha e colocar esse peso nas costas. Pois é, né? pode virar realmente, literalmente um peso, até dá problema de coluna, viu? Sim. A culpa é normal e pode se tornar uma doença se ficar excessiva. A gente mostra isso agora no nosso quadro Mistérios da Mente Humana com o psiquiatra Isaac Efraim. Olá, gente. Hoje eu queria falar de um sentimento terrível, difícil, que nos acomete, que nos domina e que nos faz muito mal, que é o sentimento de culpa. A filosofia tenta explicar, a religião tenta explicar, a psiquiatria tenta explicar, mas a neurociência explica a culpa de uma maneira muito simples e muito fácil de entender. O sentimento de culpa é a diferença entre aquilo que eu imagino, que eu desejo, que eu idealizo que deveria ser, baseado na minha lógica, na minha racionalidade, baseado no meu conhecimento, comparado com aquilo que eu desempenhei. Então eu imagino que eu deveria não ter brigado com a minha mulher. Poxa vida, não devia ter brigado com ela. Mas na hora eu briguei com ela. Eu não devia, mas eu briguei. Portanto, sentimento de dívida é sentimento de culpa. Sentimento de culpa é sentimento de dívida. Quando a culpa toma conta da gente, a gente se sente devedor. E a energia vai sendo consumida e a gente vai cada vez mais fraquejando, diminuindo e até tendendo a entrar em depressão. Verdade, a culpa leva para a depressão. Isso é comprovado cientificamente. E aí? Como é que faz? Por que isso tudo acontece? Gente, é simples. Ao contrário do que a gente imagina, quem comanda o nosso comportamento, a nossa atitude, não é a lógica, não é a racionalidade, não é aquilo que a cultura diz como ideal. Quem controla o nosso comportamento é aquilo que a gente sente. Ora as bolas, na hora que a minha mulher grita comigo, vem um negócio por dentro e eu acabo brigando com ela. É o meu sentimento. O que configura o meu sentimento é a química cerebral que eu já carrego lá nos meus neurônios, os traumas que eu tenho, todos aqueles traumas que eu tenho, a educação que eu recebi, o jeito que meus pais me educaram, tudo isso cria um condicionamento que faz eu sentir as coisas de uma determinada maneira e reagir de uma determinada maneira. E se a gente não tem conhecimento disso, está muito longe do nosso controle. Ficar se culpando, ficar se cobrando, portanto, que o nosso comportamento não deveria ter sido desse jeito, é fazer muito mal para a gente. Mas acontece, é assim que a culpa se instala dentro da nossa mente e isso acontece com todos nós de alguma maneira. Eu queria dar um antídoto prático para que vocês se liberassem do sentimento de culpa. Porque é verdade, né? Se quem manda é o sentimento e não a lógica, a gente não tem culpa de ter se comportado daquele jeito que a gente se comportou. Não tem culpa perante a psiquiatria, não tem culpa perante o emocional, não tem nada a ver com a justiça, tá bom? Claro? Então é o seguinte, toda vez que vocês perceberem que vocês estão falando ah, mas eu devia isso, ah, mas eu deveria aquilo, vocês vão repetir essa frase aqui comigo. O Dr. Isaac mandou dizer que eu não tenho culpa de nada. Você vai falar isso para a tua mente. Você vai falar isso para quem, de uma forma exagerada e intensa, fica te acusando. E vai tentar diminuir ou se liberar. Porque mesmo que você tenha errado, mesmo que a atitude que você tenha tomado tenha consequências negativas, se sentir culpado não vai resolver nada. Ao contrário, só vai piorar as coisas. Então não se esquece. Aquele doutor da Record mandou dizer que eu não tenho culpa de nada. Que bonitinho. E se você se interessa por comportamento humano e quer saber mais sobre esse e outros assuntos,
acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja muito mais conteúdo.